O presente audiobook foi produzido artificialmente por meio da conversão de texto em voz. O áudio poderá trazer distorções fônicas por se tratar de uma leitura mecânica. A obra História do Brasil Livro 2, de Frei Vicente Salvador é livre de direitos autorais. Qualquer possível infração de texto entre em contato prontamente. Participe do clube de leitura. Para mais informações acesse o site www.domleon.com.br. Se possível, se inscreva no canal e compartilhe. Livro 2. Da História do Brasil no tempo do seu descobrimento. Capítulo 1. De como se continuou o descobrimento do Brasil, e se deu ordem a se povoar. Posto que é o rei de Manuel, quando soube a nova do descobrimento do Brasil, feito por Pedro Álvares Cabral, andava muito ocupado com as conquistas da Índia Oriental, pelo proveito que de si prometiam, e com as de África pela glória e louvor, que a seus vassalos delas resultava, não deixou, quando teve ocasião de mandar uma armada de 6 velas, e por capitão mor delas Gonçalo Coelho, para que descobrisse toda esta costa, o qual andou por ela muitos meses descobrindo-lhe os portos e rios, e em muitos deles entrou e assentou Marcos, com as armas del rei, que para isso trazia lavrados, mas pela pouca experiência que então se tinha de como corria a costa, e os ventos com que se navega, passou tantos trabalhos e infortúnios, que foi forçado tornar-se para o reino com 2 caravelas menos, e a tempo em que já era morto é o rei de Manuel, que faleceu no ano do Senhor de 1521, e reinava seu filho é o rei de João III, ao qual se apresentou com as informações que pôde alcançar, pelas quais el rei parecendo-lhe coisa de importância, mandou logo outra armada, e por capitão mor Cristóvão Jaque, fidalgo de sua casa, que neste descobrimento trabalhou com notável proveito sobre a clareza da navegação desta costa, continuando com seus padrões conforme o regimento que trazia, e andando correndo esta grande costa veio dar com a baía a que chamou de Todos os Santos, por ser no dia da sua festa. 1º de novembro, e entrando por ela, especulando todo o seu recôncavo, e rios, achou em um deles chamado de Paraguaçu 2 nós francesas, que estavam ancoradas comerciando com o gentil, com as quais se pôs as bombardadas, e as meteu no fundo com toda a gente, e fazenda, e logo se foi para o reino, e deu as informações de tudo à sua Alteza, as quais bem consideradas, com outras que já tinha de Pero Lopes de Souza, que por esta costa também andou com outra armada, ordenou que se povoasse esta província, repartindo as terras por pessoas que se lhe ofereceram para as povoarem e conquistarem à custa de sua fazenda, e dando a cada um 50 léguas por costa com todo o seu sertão, para que eles fossem não só senhores, mas capitães delas, pelo que se chamam, e se distinguem por capitanias. Deu-lhes jurisdição no crime de baraço e pregão, açoites e morte, sendo o criminoso peão e sendo nobre até 10 anos de degredo, e no cível 100.000 réis de alçada, e que assistam às eleições dos juízes, e vereadores eles ou seu ouvidor, que eles fazem, como também fazem escrivãos do público, judicial e notas, escrivão da Câmara, escrivão da ouvidoria, juiz, e escrivão dos órfãos, meirinho da vila, alcaide do campo, porque o do cárcere proveu alcaide mor, e é o rei os ofícios da sua real fazenda. Como são os dos provedores, e seus meirinhos, almoxarifes, porteiros da alfândega, e guardas dos navios, e ainda que os donatários são cismeiros das suas terras, e as repartem pelos moradores como querem, todavia movendo-se depois alguma dúvida sobre as datas, não são eles os juízes delas, senão o provedor da fazenda, nem os que as recebem de sesmaria têm obrigação de pagar mais que dízimo a Deus dos frutos que colhem, e este se paga ao rei por ser mestre da ordem de Cristo, e ele dá aos donatários a redizima, que é o dízimo de tudo o que lhe rendem os dízimos, pertencem-lhes também a vintena de todo o pescado que se pesca nos limites das suas capitanias, e todas as águas com que moemos engenhos de açúcar, pelos quais lhes pagam de cada 100 arrobas 2, ou 3, ou conforme se concertam os senhores dos engenhos com eles, ou com seus procuradores, as quais pensões não tem a Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba e as mais capitanias de El-Rei, nas quais se paga o dízimo somente, mas no que toca à jurisdição do cível e crime lhe limitou El-Rei depois muito, como veremos no capítulo 1 do livro 3.
Capítulo 2. Das capitanias e terras, que é o rei doou a Pero Lopes e Martim Afonso de Souza, irmãos. Como Pero Lopes de Souza havia já andado por estas partes do Brasil, coube-lhe a escolha primeiro que a outros, e não tomou todas as suas 50 léguas juntas, senão 25 em Itamaracá, de que adiante trataremos, e outras 25 em São Vicente, que se demarcam e confrontam com as terras da capitania de seu irmão Martim Afonso de Souza em tanta vizinhança, que não deixa de haver litígio e dúvidas, sendo que quando de princípio as povoaram e fortificaram foi de muito proveito esta vizinhança por se poder ajudar um ao outro, e defender do inimigo, como bem se viu depois de idos pelas muitas guerras que os moradores tiveram com os gentios, e franceses, que entre eles andavam, e por mar em canoas lhe vinham dar muitos assaltos, e por muitas vezes os tiveram secados, e sempre se defenderam muito bem, o que não poderiam fazer se as povoações e fortes não estivessem tão próximos. Donde se verifica bem o que Cipião Africano disse no Senado de Roma, que era necessário continuar-se com as guerras de África, porque faltando estas as haveria civis entre os vizinhos, como as houve entre estes ainda que irmãos depois que venceram os gentios, mas descendo ao particular a razão das dúvidas, que estes senhores têm, ou seus herdeiros, acerca destas capitanias me parece que é por dizerem as suas doações, que se demarcaram pela barra do rio de S. Vicente, um para o norte, outro para o sul, e como este rio tem 3 barras, causadas de 2 ilhas, que o dividem, uma que corre ao longo da costa, e outra dentro do rio, como se verá na descrição seguinte, daqui vem duvidar-se de qual destas barras se há de fazer a demarcação. Nesta ilha fora esteve uma vila, que se chamou Santo Amaro, de que já não há mais que a ermida do Santo, mas fez-se outra na terra firme da parte do sul chamada Vila da Conceição. Na ilha de dentro há 2 povoações, uma chamada de Santos, outra de São Vicente como o rio, a qual veio edificar Martim Afonso de Souza em pessoa, e a povoou de muito nobre gente, que consigo trouxe, e assim floresceu em muito breve tempo. Daqui se embarcou no ano de 1533, para descobrir mais costa e rios dela, e foi correndo até chegar ao Rio da Prata, pelo qual navegou muitos dias, e perdendo alguns navios e gente deles nos baixos do rio, se tornou para a sua capitania, donde foi chamado por sua Alteza para o mandar por capitão-mor do mar da Índia, do que serviu muitos anos, e depois de governador da Índia, donde vindo a Portugal serviu muitos anos no Conselho de Estado até o rei de Sebastião, em cujo tempo faleceu. Pelo sertão 9 léguas do Rio de São Vicente está a vila de São Paulo, na qual há um mosteiro da Companhia de Jesus, outro do Carmo, e nos tem sinalado sítio para outro de nossa seráfica ordem, que nos pedem queiramos edificar há muitos anos, com muita instância e promessas, e sem isso era incitamento bastante termos ali sepultado na igreja dos padres da Companhia um frade leigo da nossa ordem, castelhano, a quem matou outro castelhano secular, porque o repreendia que não jurasse, foi religioso de santa vida, e confirmou ó Deus depois de seu martírio com um milagre, e foi que assentando-se uma mulher enferma de fluxo de sangue sobre a sua sepultura ficou sã. Ao redor desta vila estão 4 aldeias de gentil amigo, que os padres da companhia doutrinam, fora outro muito, que cada dia desce do sertão. São os ares destas 2 capitanias frios e temperados, como os de Espanha, porque já estão fora da zona tórrida em 24 graus e mais, e assim é a terra muito sadia, fresca e de boas águas, e esta foi a primeira onde se fez açúcar, donde se levou plantas de canas para as outras capitanias, posto que hoje se não dão tanto a fazê-lo quanto a lavoura do trigo, que se dá ali muito, e cevada e grandes vinhas, donde se colhem muitas pipos de vinho, ao qual para durar dão uma fervura no fogo. Outros se dão a criação de vacas, que multiplicam muito, e são as carnes mais gordas que na Espanha, principalmente os cevados, que se cevam com milhos a burro, e com pinhões de grandes pinhais, que há agrestes, tão férteis e viçosos, que cada pinha é como uma botija, e cada pinhão, depois de limpo, como uma castanha, ou belota de Portugal. Cavalos há tantos, que vale cada um 5 ou 6 tostões. Mas o melhor de tudo é o ouro, de que trataremos adiante, quando tratarmos do governador de Francisco de Souza, que por mandado del rei assistiu nas minas.
Destas vilas se foi há poucos anos um morador de nação castelhana, por ser muito cioso da mulher, que era portuguesa, natural de São Vicente, e muito formosa, a morar em uma ilha chamada de Cananéia, que fica mais ao sul, e chegada ao Rio da Prata, mas pouco viveu sem seus receios, porque conhecida a fertilidade da terra, se foram outros muitos com suas famílias a morar também a ela, e se fez uma povoação tão grande como estoutras. Capítulo 3. Da terra e capitania que el-rei doou a Pero Lopes. Em companhia de Pero Lopes de Souza andou por esta costa do Brasil Pedro de Goes, fidalgo honrado, muito cavaleiro, e pela afeição que tomou à terra pediu a el-rei de João que lhe desse nela uma capitania, e assim lhe fez mercê de 50 léguas de terra ao longo da costa, ou as que se achassem donde acabassem as de Martim Afonso de Souza, até que intestasse com as de Vasco Fernandes Coutinho, da qual capitania foi tomar posse com uma boa frota, que fez em Portugal à sua custa, bem fornecida de gente e todo o necessário, e no rio chamado da Paraíba, que está em 21º e 2/3, se fortificou e fez uma povoação, em que esteve bem os primeiros 2 anos, e depois se lhe levantou o gentil, e o teve em guerra 5 ou 6 anos, fazendo às vezes pazas, que logo quebravam, e o apertavam tanto, que forçado a despejar a terra e passar-se com toda a gente para a capitania do Espírito Santo, em embarcações, que para isso lhe mandou Vasco Fernandes Coutinho, donde ficou com toda a sua fazenda gastada, e muitos 1000 cruzados de um Martim Ferreira, que com ele armava para fazerem muitos engenhos de açúcar. No distrito desta terra e capitania cai a terra dos Aitacazes, que é toda baixa e alagada, onde estes gentios vivem mais à maneira de homens marinhos que terrestres, e assim nunca se puderam conquistar, posto que a isso foram algumas vezes ao Espírito Santo e Rio de Janeiro, porque quando se há de vir as mãos com eles, metem-se dentro das lagoas, onde não há entrá-los a pé nem a cavalo, são grandes búzios e nadadores, e a braços tomam o peixe ainda que sejam tubarões, para os quais levam em uma mão um pau de palmo pouco mais, ou menos, que lhes metem na boca direito, e como o tubarão fique com a boca aberta, que a não pode cerrar com o pau, com a outra mão lhe tiram por ela as entranhas, e com elas a vida, e o levam para a terra não tanto para os comerem, como para dos dentes fazerem as pontas das suas flechas, que são peçonhentas e mortíferas, e para provarem forças e ligeireza, como também dizem que as provam com os veados nas campinas, tomando-os a coço, e ainda com os tigres, e onças, e outros feros animais. Estas e outras incredíveis coisas se contam deste gentio, creia-as quem quiser, que o que daqui eu sei é, que nunca foi alguém a seu poder, que tornasse com vida para as contar, verdade é que já hoje há deles mais notícia, porque lhes deu uma cruel doença de bexigas, que os obrigou a nos irem buscar, e ser nossos amigos, como veremos no livro 5º desta história. Capítulo 4. Da terra e capitania do Espírito Santo, que el-rei doou a Vasco Fernandes Coutinho. Não teve menos trabalhos com a sua capitania Vasco Fernandes Coutinho, a quem el-rei, pelos muitos serviços que lhe havia feito na Índia, lhe fez mercê de 50 léguas de terra por costa, o qual a foi conquistar, e povoar com uma grande frota à sua custa, levando consigo a de Jorge de Menezes o de Maluco, e de Simão de Castelo Branco, e outros fidalgos, com os quais avistando primeiro a serra de Mestre Álvaro, que é grande, alta e redonda, foi entrar no rio do Espírito Santo, o qual está em 20 graus, onde logo à entrada do rio, da banda do sul, começou a edificar a Vila da Vitória, que agora se chama a Vila Velha em respeito da outra Vila do Espírito Santo, que depois se edificou uma légua mais dentro do rio, na ilha de Duarte de Lemos, por temor do gentio, e como o espírito de Vasco Fernandes era grande. Deixando ordenados 4 engenhos de açúcar, se tornou para o reino a aviar-se para ir pelo sertão a conquistar minas de ouro e prata, de que tinha novas, deixando por seu loco-tenente de Jorge de Menezes, ao qual logo os gentios fizeram tão cruel guerra, que lhe queimaram os engenhos, e fazendas, e a ele mataram às flechadas, sem lhe valer ser tão grande capitão, e que na Índia, Maluco e outras partes tinha feitas muitas cavalarias. O mesmo fizeram a de
Simão de Castelo Branco, que lhe sucedeu na capitania, e a puseram em tal cerco, e aperto, que não podendo os moradores dela resistir-lhes se passaram para outras, e tornando-se Vasco Fernandes Coutinho do reino para a sua, por mais que trabalhou o possível pela remediar, e vingar do gentio, não foi em sua mão, por estar sem gente e munições de guerra, e o gentio pelas vitórias passadas muito soberbo, antes viveu muitos anos muito afrontado deles naquela ilha, até que depois pouco a pouco reformou as duas ditas vilas. Mas enfim gastados muitos 1000 cruzados, que trouxe da Índia, e muito patrimônio, que tinha em Portugal, acabou tão pobremente que chegou a lhe darem de comer por amor de Deus, e não sei se teve um lençol seu em que o amortalhassem. Seu filho, do mesmo nome, também com muita pobreza viveu, e morreu na mesma capitania, e não se atribua isto à maldade da terra, que é antes uma das melhores do Brasil, porque dá muito bom açúcar, e algodão, gado vacum, e tanto mantimento, frutas e legumes, pescado e mariscas, que lhe chamava o mesmo Vasco Fernandes o meu vilão farto. Dá também muitas árvores de bálsamo, de que as mulheres misturando-o com a casca das mesmas árvores pisadas fazem muita contaria, que se manda para o reino, e para outras partes, mas o que fez mal a estes senhores depois das guerras foi não seguirem o descobrimento das minas de ouro e prata, como determinavam, e parece que herdaram deles este descuido seus sucessores, pois descobrindo-se depois na mesma capitania uma serra de cristal e esmeraldas, de que tenho feito menção no capítulo 5 do primeiro livro, nem disto se trata, nem de fortificar-se a terra, para defender-se dos corsários, sendo que por ser o rio estreito se pudera fortalecer com facilidade, antes levando-o pelo espiritual me disse Francisco de Aguiar Coutinho, senhor dela, que dissera a sua majestade que tinha uma fortaleza na barra da sua capitania, que lhe defendia, e não havia mister mais, e que esta era a ermida de Nossa Senhora da Pena, que ali está, aonde do mosteiro do nosso Padre S. Francisco, que temos na Vila do Espírito Santo. Vão 2 frades todos os sábados a dizer missa, e a temos a nossa conta, e na verdade a dita ermida se pode contar por uma das maravilhas do mundo, considerando-se o sítio, porque está sobre um monte alto um penedo, que é outro monte, a cujo cume se sobe por 55 degraus lavrados no mesmo penedo, e em cima tem um plano, em que está a igreja, e capela, que é de abóbada, e ainda fica ao redor por onde ande a procissão cercado de peitoril de parede, donde se não pode olhar para baixo sem que fuja o lume dos olhos. Nesta ermida esteve antigamente por ermitão um frade leigo da nossa ordem, asturiano, chamado Frei Pedro, de mui santa vida, como se confirmou em sua morte, a qual conheceu alguns dias antes, e se andou despedindo das pessoas devotas, dizendo que feita a festa de Nossa Senhora, havia de morrer, e assim sucedeu, e o acharam morto de joelhos, e com as mãos levantadas como quando orava, e na transladação de seus ossos desta igreja para o nosso convento, fez muitos milagres, e poucos enfermos os tocam com devoção que não sarem logo, principalmente de febres, como tudo consta do instrumento de testemunhas que está no arquivo do convento. Capítulo 5 da Capitania de Porto Seguro. Esta capitania foi a primeira terra do Brasil que se descobriu por Pedro Álvares Cabral indo para a Índia, como está dito no primeiro capítulo do primeiro livro, e dela fez ao rei mercê, e doação de 50 léguas de terra na forma das mais a Pedro do Campo Tourinho, natural de Viana, muito visto na arte de marear, o qual armando uma frota de muitos navios à sua custa, com sua mulher e filhos, e alguns parentes, e muitos amigos, partiu de Viana, e desembarcou no rio de Porto Seguro, que está em 16º e 2/3, e se fortificou no mesmo lugar onde agora é a vila, cabeça desta capitania, edificou mais a vila de Santa Cruz, e outra de Santo Amaro, onde está uma ermida de Nossa Senhora da Ajuda em um monte muito alto, e no meio dele, no caminho pelo qual se sobe, uma fonte de água milagrosa, assim nos efeitos, que Deus obra por meio dela, dando saúde aos enfermos, que a bebem, como na origem, que subitamente a deu o Senhor ali pela oração de um religioso da companhia, segundo me disse como testemunha de vista.
e bem qualificada, um neto do dito Pedro do Campo Tourinho, e do seu próprio nome, meu condiscípulo no estudo das artes e teologia, e depois deão da sé desta Bahia, o qual depois da morte de seu avô, se veio a viver com sua avó e mãe, por sua mãe Leonor do Campo, com licença de sua majestade, vender a capitania a D. João de Lencastre, primeiro duque de Aveiro, por 100.000 réis de juro, o qual mandou logo o capitão que a governasse em seu nome, e fizesse um engenho à sua custa, e desse ordem a se fazerem outros, como se fizeram, posto que depois se foram desfazendo todos, assim por falta de bois, que não cria esta terra gado vacum, por causa de certa erva do pasto, que o mata, como por os muitos assaltos do gentio Aimoré, em que lhe matavam os escravos, pelo que também despovoaram muitos moradores, e se passaram para outras capitanias. Porém sem isto tem outras coisas, pelas quais merecia ser bem povoada, porque no Rio Grande, onde parte com a capitania dos Ilhéus, tem muito pau-brasil, e no Rio das Caravelas muito zimbo, dinheiro de Angola, que são uns buzilzinhos mui miúdos de que levam pipos cheias, e trazem por elas navios de negros, e na terra deste rio, e em todas as mais que há até entestar com as de Vasco Fernandes Coutinho, se dá muito bem o gado vacum, e se podem com facilidade fazer muitos engenhos. Capítulo 6. Da capitania dos Ilhéus. Quando é o rei de João III repartiu as capitanias do Brasil, fez mercê de uma delas, com 50 léguas de terra por costa, a Jorge de Figueiredo Correia, escrivão de sua fazenda, a qual começa da ponta do sul da Barra da Bahia, chamada o Morro de São Paulo, por diante. Este Jorge de Figueiredo fez uma frota bem provida do necessário, e moradores, com a qual mandou um castelhano, grande cavaleiro, homem de esforço e experiência, chamado Francisco Romeiro, o qual desembarcando no dito morro, começou ali a povoar, e por se não contentar do sítio, se passou para onde está a Vila dos Ilhéus, que assim se chama pelos que tem defronte da Barra, e vindo assentar pazas com o gentil Tupiniquim foi com a capitania em grande crescimento, e neste estado a vendeu donatário com licença de sua majestade a Lucas Giraldes, que nela meteu grande cabedal, com que veio a ter 8 engenhos, ainda que os feitores, como costumam fazer no Brasil, lhe davam em conta a despesa por receita, mandando-lhe muito pouco ou nenhum açúcar, pelo que ele escreveu a um florentino chamado Tomás, que lhe pagava com cartas de muita eloquência: Tomaso, quere que te diga, manda-la açúcar e deixa-la parole, e assinou-se, sem escrever mais letra. Mas não foi este o mal desta capitania, senão a praga dos selvagens aimorés, que com seus assaltos cruéis, fizeram despovoar os engenhos, e se hoje estão já de paz, ficaram os homens tão desbaratados de escravos, e mais fábrica, que se contentam com plantar mantimento para comer. Porém no rio do Camamu, e nas ilhas de Tinharé e Buepeba, que são da mesma capitania, e estão mais perto da Bahia, há alguns bons engenhos e fazendas, e no rio de Taipé, que dista só 2 léguas dos Ilhéus, tem Bartolomeu Luiz de Espinha um engenho, e junto dele está uma lagoa de água doce, onde há muito e bom peixe do mar, e peixes bois, e um pomar formoso de marmelos, figos e uvas, e frutas de espinhos. Capítulo 7. Da capitania da Bahia. Toma esta capitania o nome da Bahia por ter uma tão grande, que por antonomasia e excelência se levanta com o nome comum, e apropriando-o a si se chama a Bahia, e com razão, porque tem maior recôncavo, mais ilhas, e rios dentro de si, que quantas são descobertas no mundo, tanto que tendo hoje 50 engenhos de açúcar, e para cada engenho mais de 10 lavradores de canas, de que se faz o açúcar, todos têm seus esteiros, e portos particulares, nem há terra que tenha tantos caminhos, por onde se navega. As ilhas que dentro de si tem, entre grandes e pequenas, são 32, só tem um senão, que é não se poder defender a entrada dos corsários, porque tem 2 bocas, ou barras, uma dentro da outra, a primeira a leste da ponta do padrão da Bahia, ou morro de S. Paulo, que é de 12 léguas, a segunda, que é a interior ao sul da dita Barra, ou ponta do padrão, a ilha de Itaparica, que é boca de 3 léguas. Está esta Bahia em 13º, e 1/3 e tem em seu circuito a melhor terra do Brasil,
porque não tem tantas áreas como as da Banda do Norte, nem tantas penedias como as do Sul, pelo que os índios velhos comparam o Brasil a uma pomba, cujo peito é a Bahia, e as asas as outras capitanias, porque dizem que na Bahia está a polpa da terra, e assim dá o melhor açúcar que há nestas partes. Também é tradição antiga entre eles, que veio o bem-aventurado apóstolo São Tomé a esta Bahia, e lhes deu a planta da mandioca, e das bananas de São Tomé, de que temos tratado no primeiro livro, e eles em paga deste benefício, e de lhes ensinar que adorassem e servissem a Deus, e não ao demônio, que não tivessem mais de uma mulher, nem comessem carne humana, o quiseram matar e comer, seguindo o efeito até uma praia, donde o santo se passou de uma passada à ilha de Maré, distância de meia légua. E daí não sabem por onde, devia de ser indo para a Índia, que quem tais passadas dava bem podia correr todas estas terras, e quem as havia de correr também convinha que desse tais passadas. Mas como estes gentios não usem de escrituras, não há disto mais outra prova, ou indícios, que achar-se uma pegada impressa em uma pedra naquela praia, que diziam ficara do santo quando se passou a ilha, onde em memória fizeram os portugueses no alto uma ermida do título, e invocação de São Tomé. Pela Banda do Norte parte esta capitania com a de Pernambuco, pelo Rio de São Francisco, o qual era merecedor de se escrever não só em bom capítulo particular, senão em muitos, pelas muitas e grandes coisas, que dele se dizem, mas contento-me com passá-las em suma, ou avulto, como hei passado outras, porque estão todas as do Brasil tão desacreditadas, que não sei se ainda assim o quererão ler. Está este rio em altura de 10,25, na boca da barra tem 2 léguas de largo, entra a maré por ele outras 2 somente, e daí para cima é água doce, donde há tão grandes pescarias, que em 4 dias carregam de peixe quantos caravelões lá vão, e se querem navegam por ele até 20 léguas, ainda que sejam de 50 toneladas de porte. No inverno, não traz tanta água, nem corre tanto como no verão, e no cabo das ditas 20 léguas, faz uma cachoeira, por onde a água se despenha, e impede a navegação, porém daí por diante se pode navegar em barcos, que lá se armarem, até um sumidouro, onde este rio vem 10 ou 12 léguas por baixo da terra, e também é navegável daí para cima 80 ou 90 léguas, podendo navegar barcos, ainda muito grandes, pela quietação com que corre o rio, quase sem sentir-se, e os índios anaupiras navegam por ele em canoas. É gentil este que ainda não foi tratado, e dizem que se ataviam com algumas peças de ouro, pelo que Duarte Coelho de Albuquerque, senhor que foi de Pernambuco, tratou no reino desta conquista, mas nunca se fez, nem o rio se povoou até agora mais que de alguns currais de gado e roças de farinha ao longo do mar, sendo assim que é capaz de boas povoações, porque tem muito pau-brasil e terras para engenhos. Não trato do Rio de Sergipe, do Rio Real e outros, que ficam nos limites desta capitania da Bahia, por não ser prolixo, e também porque adiante pode ser tenham lugar. Desta capitania da Bahia fez mercê ao rei de João III a Francisco Pereira Coutinho, fidalgo muito honrado, de grande fama e cavalarias na Índia, o qual veio em pessoa com uma grande armada à sua custa no ano do nascimento do Senhor de 1535, e desembarcando da ponta do Padrão da Bahia para dentro se fortificou, onde agora chamam a Vila Velha, esteve de paz alguns anos com os gentios, e começou 2 engenhos levantando-se eles depois, los queimaram, e lhe fizeram guerra por espaço de 7 ou 8 anos, de maneira que lhe foi forçado, e aos que com ele estavam, embarcarem-se em caravelões, e acolherem-se à capitania dos Ilhéus, onde o mesmo gentil, obrigado da falta do resgate que com eles faziam, se foram ter com eles assentando pasas, e pedindo-lhes que se tornassem, como logo fizeram com muita alegria, porém levantando-se uma tormenta deram a costa dentro na Bahia na ilha Itaparica, onde o mesmo gentil os matou, e comeu a todos, exceto um Diogo Alvares, por alcunha posta pelos índios o Caramuru, porque ele sabia falar a língua. E não sei se ainda isto bastaria pelo que são carniceiros, e ficaram encarniçados nos companheiros, se dele não se namorara a filha de um índio principal, que tomou a seu cargo o defendê-lo, e desta maneira acabou Francisco Pereira Coutinho com todo o seu valor, e esforço, e a sua capitania com ele. Capítulo 8. Da capitania de Pernambuco, que é o rei do Oa Duarte Coelho.
A 50 léguas de terra desta capitania se contém do rio de São Francisco, de que tratei no capítulo próximo passado, até o rio de Iguaraçu, de que tratei no capítulo 2º deste livro, e chama-se de Pernambuco, que quer dizer mar furado, por respeito de uma pedra furada, por onde o mar entra, a qual está vindo da ilha de Itamaracá, e também se poderá assim chamar por respeito do porto principal desta capitania, que é o mais nomeado, e frequentado de navios que todos os mais do Brasil, ao qual se entra pela boca de um recife de pedra tão estreita, que não cabe mais de uma nau enfiada após outra, e entrando desta barra, ou recife para dentro, fica logo ali um poço, ou surgidouro, onde vem acabar de carregar as nós grandes, e nadam as pequenas carregadas de 100 toneladas, ou pouco mais, para o que está ali uma povoação de 200 vizinhos com uma freguesia do Corpo Santo, de quem são os mareantes muito devotos, e muitas vendas e tabarnas, e os passos de açúcar, que são umas lojas grandes, onde se recolhem os caixões até se embarcarem os navios. Esta povoação, que se chama de Recife, está em 81ª légua da vila de Olinda, cabeça desta capitania, aonde se vai por mar, e por terra, porque é uma ponta de areia como ponte, que o mar da costa, que entra pela dita boca, cinge ao leste, e voltando pela outra parte faz um rio estreito, que a cinge ao oeste, pelo qual rio navegam com a maré muitos batés, e as barcas, que levam as fazendas ao varadouro da vila, onde está a alfândega. A vila se chama de Olinda, nome que lhe pôs um galego, criado de Duarte Coelho, porque andando com outros por entre o mato buscando o sítio onde se edificasse, achando este, que é em um monte alto, disse com exclamação e alegria, Olinda. Desta capitania fez el rei de João III mercê a Duarte Coelho, pelos muitos serviços que lhe havia feito na Índia na tomada de Malaca, e em outras ocasiões, o qual como tinha tão valorosos e altos espíritos, fez uma grossa armada em que se embarcou com sua mulher de Beatriz de Albuquerque, e seu cunhado Jerônimo de Albuquerque, e foi desembarcar no rio de Iguaraçu, onde chamam os Marcos, porque ali se demarcam as terras de sua capitania com as de Itamaracá, e as mais que se deram a Pero Lopes de Souza, onde já estava uma feitoria de el-rei para o pau-brasil, e uma fortaleza de madeira que el-rei lhe largou, e nela se recolheu, e morou alguns anos, e ali lhe nasceram seus filhos Duarte Coelho de Albuquerque, e Jorge de Albuquerque, e uma filha chamada de Inês de Albuquerque, que casou com de Jerônimo de Moura, e cá morreram ambos, e um filho, que houveram, todos três em uma semana. Dali deu Duarte Coelho ordem a se fazer a vila de Iguaraçu uma légua pelo rio adentro, do qual tomou o nome, e também se chama a vila de São Cosme e Damião, pela igreja matriz, que tem deste título, e Orago, a qual é muito frequentada dos moradores da vila de Olinda, que dista dela 4 léguas, e de outras partes mais distantes, pelos muitos milagres, que o Senhor faz pelos merecimentos, e intercessão dos santos. Esta vila encarregou Duarte Coelho a um homem honrado vianês chamado Afonso Gonçalves, que já o havia acompanhado da Índia. Da vila de Iguaraçu, ou dos Santos Cosmos, mandou vir de Viana seus parentes, que tinha muitos, e muito pobres, os quais vieram logo com suas mulheres e filhos, e começaram a lavrar a terra entre os mais moradores, que já havia plantando mantimentos e canas de açúcar, para o qual começava já o capitão a fazer um engenho, e em tudo os ajudavam os gentios, que estavam de paz, e entravam e saíam da vila com seus resgates, ou sem eles, cada vez que queriam, mas embebedando-se uma vez uns poucos se começaram a ferir, e matar de modo, que foi necessário mandar o capitão alguns brancos com seus escravos, que os apartassem, ainda que contra o parecer dos nossos línguas, e intérpretes, que lhe disseram os deixasse brigar, e quebrar as cabeças uns aos outros, porque se lhes acudiam, como sempre se receiam dos brancos, haviam cuidar que os iam prender, e cativar, e se haviam de pôr em resistência, e assim foi, que logo se fizeram em um corpo, e com a mesma fúria, que uns traziam contra os outros, se tornaram todos os nossos, sem bastar vir depois o mesmo capitão com mais gente para os acabar de aquietar, e o pior foi que alguns, que ficaram fora da bebedice, se foram logo correndo à sua aldeia apelidando arma,
porque os brancos se haviam já descoberto com eles, e tinham presos, mortos, e cativos, e feridos quantos estavam na vila, e assim o iriam fazendo pelas aldeias, e para mais confirmação desta mentira levavam uns dos mortos, que era filho do principal da aldeia, com a cabeça quebrada, dizendo que por ali veriam se falavam verdade, o qual visto, e ouvido pelo principal, e pelos mais se puseram logo em arma, e foram dar nos escravos do capitão, que andavam no mato cortando madeira, onde mataram um, os outros fugiram para a vila a contar o que se passava, e não bastou mandar-lhes o capitão dizer que os seus próprios fizeram a briga, e se mataram uns aos outros com a bebedice, e que os brancos foram só apartá-los, e eram seus amigos, nada disto bastou. Antes apelidou o principal o das outras aldeias mandando-lhes parte do escravo do capitão, que haviam morto, para que se cevassem nela, como os da sua haviam feito na outra e assim se ajuntaram infinitos, e puseram em cerco a vila, dando-lhe muitos assaltos, e matando alguns moradores, e entre eles o capitão Afonso Gonçalves de uma flechada, que lhe deram por um olho, e lhe penetrou até os miolos, o qual os da vila recolheram, e enterraram com tanto segredo, que o não souberam os inimigos em 2 anos, que durou o cerco, antes viam tanto vigia, e concerto, que parecia estar dentro algum grande capitão, sendo que cada um era de si mesmo, e a necessidade de todos, porque até as mulheres vigiavam o seu quarto na fortaleza enquanto os homens dormiam, e estando elas de posto uma noite, vendo os inimigos tanto silêncio, que parecia não haver ali gente, subiram alguns, e começaram a entrar pelas portinholas das peças, mas elas, que os haviam sentido subir, os estavam aguardando com suas partazanas nas mãos. E quando estavam já com meio corpo dentro lhes meteram pelos peitos, e os passaram de parte a parte, e uma não contente com isso tomou um tição, e pôs fogo a uma peça com que fez fugir os outros, e espertar os nossos, que foi um feito muito heróico para mulheres terem tanto silêncio, e tanto ânimo. O aperto maior que houve neste cerco foi o da fome, porque se não podiam valer de suas roças, onde tinham um mantimento, nem do mar para pescar e mariscar, e se da ilha de Itamaracá os não socorreram pelo rio em um barco, sem dúvida morreram todos à fome, e ainda este socorro lhe quiseram estorvar por muitos modos, mandando ameaçar aos da ilha, que só por isto lhes iriam fazer guerra, e esperando o barco, quando passava, lhe tiravam de terra muitas flechadas, pelo que era necessário ir muito bem empavesado, e contudo sempre feriam alguns remeiros, e uma vez determinaram fazer uma armadilha com que metessem o barco no fundo com quantos iam nele, e para este efeito cortaram uma grande árvore, que estava em uma ponta de terra, por onde haviam de ir costeando, e não a cortaram de todo, senão quanto se tinha por uma corda, para que quando passasse o barco por junto dela então a largassem e deixassem cair, mas quis Deus que eles caíssem na armadilha, que fizeram, porque a árvore não caiu para fora, senão para a terra, e os colheu debaixo, matando e ferindo a muitos. Outros muitos milagres obrou nosso Senhor neste cerco, pela intervenção dos bem-aventurados S. Cosme e Damião, padroeiros desta vila, que se isto não fora não se puderam sustentar com tantas necessidades quantas padeciam. Nem Duarte Coelho os podia socorrer, por estar também neste tempo em contínuos assaltos do gentio na vila de Olinda, e lhe terem por terra todos os caminhos tomados, somente mandou levarem uns barcos as crianças, e a mais gente, que não pudesse pelejar, porque não estorvassem, nem comessem o mantimento aos mais, que não foi pequeno acordo para aquele tempo, até que quis nosso Senhor, que os mesmos inimigos, cansados já de pelejar, se pacificaram, e tornaram a ter paz, e amizade com os brancos. Com o que tornaram a fazer suas fazendas. Capítulo 9. De como Duarte Coelho correu a costa da sua capitania, fazendo guerra aos franceses, e paz com o gentio, e se foi para o reino. Não menos foi o aperto em que Duarte Coelho como temos tocado teve todo este tempo na vila de Olinda, tendo-o por algumas vezes os inimigos posto em cerco em a sua torre, com muitas necessidades de fome e sede, contra quem não valiam as balas, que valorosamente atiravam de dentro, ainda que com elas matavam muitos gentios e franceses, mas Deus nosso Senhor, que excitou o ânimo de Rap, mulher desonesta, para que escondesse as espias de seu povo, e fosse instrumento da vitória que se
alcançou contra Jericó, a excitou também a filha de um principal destes gentios, que se havia afeiçoado a um Vasco Fernandes de Lucena, e de quem tinha já filhos, para que fosse entre os seus, e gabando os brancos as outras as trouxessem todas carregadas de cabaças de água, e mantimentos, com que os nossos se sustinham, porque isto faziam muitas vezes, e com muito segredo, e era este Vasco Fernandes tão bem temido e estimado entre os gentios, que o principal se tinha por honrado em tê-lo por gênero. Porque o tinham por grande feiticeiro, e assim uma vez que o cerco era mais apertado e estavam os de dentro receosos de os entrarem, saiu ele só fora, e lhes começou a pregar na sua língua brasílica, que fossem amigos dos portugueses, como eles o eram seus, e não dos franceses, que os enganavam, e traziam ali para que fossem mortos, e logo fez uma risca no chão com um bordão, que levava, dizendo-lhes que se avisassem, que nenhum passasse daquela risca para a fortaleza, porque todos os que passassem haviam de morrer, ao que o gentio deu uma grande risada, fazendo zombaria disto, e 7 ou 8 indignados se foram a ele para o matarem, mas, em passando a risca, caíram todos mortos, o que visto pelos mais levantaram o cerco, e se puseram em fugida. Não crera eu isto, posto que o vi escrito por pessoa, que o afirmava, se não soubera que neste próprio lugar, onde se fez a risca, defronte da torre, se edificou depois um suntuoso templo do Salvador, que é matriz das mais igrejas de Olinda, onde se celebram os divinos ofícios, com muita solenidade e, assim não se há de atribuir aos feitiços senão à divina providência, que quis com este milagre sinalar o sítio, e imunidade do seu templo. Com estas e outras vitórias, alcançadas mais por milagres de Deus, que por forças humanas, cobrou Duarte Coelho tanto ânimo, que não se contentou de ficar na sua povoação Pacífico, senão ir-se em suas embarcações pela costa abaixo até o rio de S. Francisco, entrando nos portos todos de sua capitania, onde achou nós francesas, que estavam ao resgate de pau-brasil com o gentio, e as fez despejar os portos, e tomou algumas lanças e franceses, posto que não tanto a seu salvo, e dos seus, que não ficassem muitos feridos, e ele de uma bombardada, de que andou muito tempo maltratado, e contudo não se quis recolher até não a limpar a costa toda destes ladrões, e fazer pazes com os mais dos índios, e isto feito se tornou para a sua povoação com muitos escravos, que lhe deram os índios, dos que tinham tomados nas suas guerras, que uns lá tinham com os outros, o que fez também muito temido, e estimado dos circunvizinhos de Olinda, dizendo todos que aquele homem devia ser algum diabo imortal. Pois se não contentava de pelejar em sua casa com eles, e com os franceses, mas ainda ia buscar fora com quem pelejar, e com isto mais por medo que por vontade lhe foram dando lugar para fazer um engenho uma légua da vila, e seu cunhado Jerônimo de Albuquerque outro, e os lavradores suas roças de mantimentos, e canaviais, a que o gentio os vinha ajudar, e lhes traziam muitas galinhas, caças, e frutas do mato, peixe, e mariscas a troco de anzóis, facas, foices, e machados, que eles estimavam muito. Fez também caravelões, e lanchas em que fossem resgatar com os da costa com que tinha feito pazes, donde a troco das mesmas ferramentas, e de outras coisas de pouca valia, resgatavam muitos escravos e escravas, de que se serviam, e os casavam com outros livres, que os serviam também como os cativos. Vendo Duarte Coelho que a terra estava quieta, e os moradores contentes, determinou ir-se a Portugal com seus filhos, deixando o governo da capitania a seu cunhado Jerônimo de Albuquerque em companhia da irmã. O intento que o levou devia ser para requerer seus serviços, que na verdade eram grandes, e ainda que eram para seu proveito, e de seus descendentes, aos quais rende hoje a capitania perto de 20.000 cruzados, muito mais eram para el rei, a quem só os dízimos passam cada ano de 60.000 cruzados, fora o pau-brasil, e direitos do açúcar, que importam muitos desta capitania por haver nela 100 engenhos, porém como ainda então não havia tantos, nem tanta renda, e devia estar mexericado com el rei, que lhe tomava a jurisdição, quando lhe foi beijar a mão lhe o remocou, e o recebeu com tão pouca graça, que indo-se para casa enfermou de nojo, e morreu daí a poucos dias, pelo que indo Afonso de Albuquerque com dó ao paço, e sabendo el rei dele por quem o trazia, lhe disse, pesa-me ser morto Duarte Coelho, porque era muito bom cavaleiro.
Esta foi a paga de seus serviços, mas muito diferente a que de Deus receberia, que é só o que paga dignamente, e ainda outra condignum, aos que o servem. Capítulo 10. De como na ausência de Duarte Coelho ficou governando Jerônimo de Albuquerque a capitania de Pernambuco, e do que nela aconteceu neste tempo. Razão tinha se tivera perfeito uso dela o gentio desta capitania para não se inquietar, e inquietá-la com a ausência de Duarte Coelho, pois ficava em seu lugar sua mulher de Beatriz de Albuquerque, que a todos tratava como filhos, e Jerônimo de Albuquerque seu irmão, que assim por sua natural brandura, e boa condição, como por ter muitos filhos das filhas dos principais, os tratava a eles com respeito. Mas como é gente que se leva mais por temor, que por amor, tanto que viram ausentes o que temiam, começaram a fazer das suas, matando, e comendo a quantos brancos e negros seus escravos encontravam pelos caminhos, e o pior era que nem por isto deixavam de lhes vir a casa com seus resgates, dizendo que eles o não faziam, senão alguns velhacos, que haviam mister bem castigados. Muito dava isto em que entender a Jerônimo de Albuquerque por não saber que conselho tomasse, e assim chamou a ele os oficiais da Câmara, e outras pessoas que o podiam dar, e juntos em sua casa lhes perguntou o que faria, começou logo cada um a dizer o que sentia, e os mais foram de parecer que os castigassem, e lhes fizessem guerra, mas não concordando no modo dela, se desfez a junta sem resolução do caso, e se foi cada um para sua casa, só ficaram alguns, que melhor sentiam, e entre eles um chamado Vasco Fernandes de Lucena, homem grave, e muito experimentado nesta matéria de índios do Brasil, que lhe sabia bem a língua, e as tretas de que usam, o qual disse ao governador que não era bem dar guerra a este gentio sem primeiro averiguar quais eram os culpados, porque não ficassem pagando os justos pelos pecadores, e que ele se lhe dava licença daria ordem e traça com que eles mesmos se descobrissem, e acusassem uns aos outros, e sobre isso ficassem entre si divisos, e inimigos mortais. Que era o que mais importava, porque todo o reino em si diviso será assolado, e uns aos outros se destruirão sem nós lhes fazermos guerra, e quando fosse necessário fazer-lhe, nos ajudaríamos do bando contrário, que foi sempre o modo mais fácil das guerras, que os portugueses fizeram no Brasil, e para isto mandasse logo ordenar muitos vinhos, e convidar os principais das aldeias, para que os viessem beber, e no mais deixasse a ele o cargo. Pareceu isto bem aos que ali estavam, e o governador encomendando-lhes o segredo como convinha, mandou fazer os vinhos, e eles feitos mandou chamar os principais das aldeias dos gentios, e tanto que vieram os mandou agasalhar pelos línguas, ou intérpretes, que o fizeram ao seu modo bebendo com eles, porque não suspeitassem ter o vinho peçonha, e o bebessem de boa vontade, e depois que estiveram carregados, lhes disse Vasco Fernandes de Lucena que o governador os mandava chamar porque determinava ir fazer guerra aos Tobaiaras, que eram outros gentios seus contrários, o que não queria fazer sem sua ajuda, porém como entre eles havia alguns velhacos, como eles mesmos confessavam, que ainda em sua presença matavam, e comiam os portugueses, e os seus escravos, que achavam pelos caminhos, se receava que em sua ausência viriam às suas casas a matar suas mulheres e filhos, pelo que era necessário, antes que se partissem, saber quem eram estes para os castigar, e premiar os bons. E como eles deve de ser pela virtude do vinho, que entre outras tem também esta nunca falam verdade, senão quando estão bêbados, começaram a nomear os culpados, e sobre isto vieram as pancadas, e flechadas, ferindo-se, e matando uns aos outros, até que acudiu o governador Jerônimo de Albuquerque, e os prendeu, e depois de averiguar quais foram os homicidas dos brancos, uns mandou pôr em bucas de bombardas, e dispará-las à vista dos mais, para que os vissem voar feitos pedaços, e outros entregou aos acusadores, que os mataram em terreiros, e os comeram em confirmação da sua inimizade, e assim a tiveram daí avante tão grande como se fora de muitos anos, e se dividiram em 2 bandos, ficando os acusadores com os seus sequazes, que era o maior número, onde dantes estavam, da vila até a mata do pau-brasil, por onde tiveram os portugueses lugar de se alargarem por esta parte, e fazerem seus engenhos, e fazendas, assim na várzea de Capiguaribe, que é a melhor de toda esta capitania. Como em todo o espaço
que há até a vila de Iguaraçu, e a gente dos culpados, e acusadores, se passou para as matas do Cabo de Santo Agostinho, louvando aos portugueses que haviam feito justiça. Porém de lá vinham fazer tanta guerra a estoutros nossos amigos de uma grande cerca, que fizeram nos outeiros, que cercam a várzea de Capiguaribe da Banda do Sul, chamados Guararapes, que foi necessário ao capitão Mor Jerônimo de Albuquerque ir dar nela com os brancos, que pôde ajuntar, e mais de 10.000 de estoutros índios, que para isto se lhe ofereceram de boa vontade, e como eram tantos, e os da cerca 600 flecheiros, com muita confiança remeteram a ela, e a acometeram por todas as partes. Parecendo-lhes que já a tinham ganhada, mas os de dentro, como andavam mais resguardados, se defenderam, e os ofenderam de modo matando e ferindo tantos, que foi forçado aos capitães, depois de muitas horas de peleja, mandá-los recolher para uma caiçara, ou cerca de rama, que fizeram 25 braças afastada da dos contrários, e houve toda aquela noite grande jogo de pulhas, e bravatas de parte a parte, como costumam, dizendo, todavia, os contrários sempre que não o haviam com os brancos, antes queriam sua amizade, senão com os índios, e assim o mostraram o dia seguinte, porque estando os nossos portugueses, e índios muito descuidados, cuidando que não os viriam buscar, eles com um socorro de 200 flecheiros, que lhes veio de outra aldeia, saíram com tanta pressa, e os cometeram com tanta fúria, que a muitos não deram lugar para tomar armas, e sem elas, e sem ordem alguma lançaram a fugir, tirado o capitão Mor Jerônimo de Albuquerque, que se foi retirando com os portugueses ordenadamente, mas não tanto a seu salvo que lhe não quebrassem um olho com uma flecha naquela primeira remetida, que depois não quiseram segui-los senão aos negros, que iam fugindo, nos quais fizeram grande destruição, e matança, de que depois se vingaram indo com Duarte Coelho de Albuquerque, que por morte de seu pai veio com seu irmão Jorge de Albuquerque a governar esta sua capitania, e foi dar guerra a este gentil do Cabo, como a seu tempo contaremos. Capítulo 11. Da capitania de Itamaracá. Já dissemos no capítulo 2 como Pero Lopes de Souza não tomou as 50 léguas de terra, de que el rei lhe fez mercê, todas juntas, se não repartidas, 25 da capitania de São Vicente para o sul, e outras 25 da capitania de Pernambuco para o norte, a que chamam de Itamaracá por respeito de uma ilha assim chamada, na qual está situada a Vila da Conceição com uma igreja matriz do mesmo título, e outra da Santa Misericórdia. A ilha tem 2 léguas de comprido, ou pouco mais, ao redor dela vem desembocar 5 rios, dos quais, o de Iguaraçu, que demarca e extrema esta capitania da de Pernambuco, e está em 7º e 1/3, a loga da ilha da parte do sul, onde está a dita vila, e o porto dos navios, os quais para entrarem têm por baliza, e sinal umas barreiras vermelhas, com as quais pondo-se nordeste e sudoeste entram pela barra à vontade. Outra barra tem a ilha à parte do norte, pela qual entram caravelões da costa. Os outros rios que da terra firme vêm desembocar ao redor desta ilha são os de Araripe, Tapirema, Tujucupapu e Guiana, nos quais há muito bons engenhos de açúcar, principalmente neste último de Guiana, onde está outra freguesia. Nesta ilha de Itamaracá tinham os franceses feito uma fortaleza com um presídio de mais de 100 soldados, com muitas munições, e artilharia, onde se recolhia a gente dos seus navios quando vinham a carregar de pau-brasil, que os gentios lhe cortavam, e acarretavam aos ombros a troco de ferramenta e outros resgates de pouca valia, que lhes davam, como também lhes traziam a troco dos mesmos muito algodão, e fiado, e redes feitas em que dormem, bugios, papagaios, pimenta e outras coisas que a terra dá, que para os franceses era de muito ganho, e por esta causa assim neste porto como nos mais do Brasil comerciavam com o gentio, e os alteravam contra os portugueses, induzindo-os que os não consentissem povoar, antes os matassem e comessem, porque o mesmo vinham eles a fazer, o qual sabido por el rei de João III, ordenou uma armada muito bem provida de todo o necessário, e mandou nela por capitão Mor Pero Lopes de Souza, para que viesse primeiramente a esta ilha, e daqui a todos os mais portos, e lançasse dele todos os franceses que achasse, e destruísse suas fortalezas e feitorias, levantando outras, donde lhe carregassem o pau-brasil por sua conta, porque esta era a droga que tomava para si.
Esta armada partiu de Lisboa, e navegou prosperamente até avistar a ilha de Itamaracá a tempo que havia dela saído uma nau francesa carregada para a França, a qual cuidou fugir-lhe, mas mandou atrás dela uma caravela muito ligeira, e por capitão dela um João Gonçalves, homem de sua casa, de cujo esforço tinha muita confiança, pela experiência que dele tinha de outras armadas em que o acompanhou contra os corsários na costa de Portugal e de Castela, e como a caravela era um pensamento, e a nau francesa sobrecarregada, posto que alojou muita parte da carga do pau-brasil, enfim foi alcançada, e querendo se pôr em defesa lhe tiraram da nossa com um pelouro de cadeia, que acolheu de proa a popa, e a desencarceou de uma banda, e lhe matou alguns homens, com o que se renderam os mais, que eram 35 entre grandes e pequenos, e a nau com 8 peças de artilharia, com a qual presa se tornou o capitão João Gonçalves, havendo já 27 dias que o capitão Moura estava na ilha, onde teve informação de outra nau que vinha de França com munições e resgates aos franceses, e a mandou esperar por outras 2 caravelas, de que foram por capitães Álvaro Nunes de Andrada, homem fidalgo, Galizo, da geração dos Andradas, e Gamboas, e Sebastião Gonçalves Arvelos, os quais a tomaram, e entraram com ela na mesma maré em que João Gonçalves entrou com a outra, com que os franceses da fortaleza começaram a enfraquecer, e desmaiar, e muito mais porque se lhe levantou um levantisco, e alguns portugueses que eles tinham tomado, e andavam entre os gentios, os quais, como lhes sabiam falar já a língua, os amotinaram contra os franceses de tal modo, que se Pero Lopes de Sousa lhe não proibira, quiseram logo matá-los, e comê-los, que tão variável é o gentio, e amigo de novidades, e assim vieram logo os principais oferecer-se a Pero Lopes de Sousa para isto, e para tudo o mais que lhes mandasse, o qual os recebeu benignamente, e lhes disse que não fizessem o mal aos franceses, porque todos eram irmãos. Nem ele lhe havia de fazer, se lhe não resistissem, antes muitos benefícios, e favores, sabido isto pelos franceses que logo lhe foram dizer lhe mandou o seu capitão oferecer que fosse tomar entrega da fortaleza, e deles, que todos queriam ser seus prisioneiros, e cativos, e só pediam mercê das vidas, e assim se fez, não esperando o capitão da fortaleza que Pero Lopes de Sousa chegasse a ela, mas ao caminho lhe trouxe as chaves, e lhes entregou com todos os seus soldados desarmados, ele lhes mandou entregar a sua roupa, e despejada a fortaleza da artilharia, e do mais que tinha a mandou arrasar, fazendo outra mais forte na povoação, e outra nos marcos, para resguardo da feitoria del rei, que depois sua alteza deu a Duarte Coelho, onde logo se tratou de fazer muito pau para a carga dos navios, e enquanto estas coisas se faziam sucedeu uma noite, que estando o capitão mor com a candeia, e janela aberta lhe tiraram de fora com 2 flechas, das quais uma lhe foi tocando com as penas pelo roupão, e ambas se foram pregar em umas rodelas, que estavam defronte na parede, o qual suspeitando nos franceses, mandou pela manhã que os enforcassem todos, e começando-se a fazer execução, vendo 2 que ele havia tomado para a fortaleza por serem bombardeiros, que os mais eram inocentes, disseram em altas vozes que eles eram os culpados, que lhe haviam atirado cuidando de o acertarem, e nenhum daqueles tinha culpa, pelo que mandou sustar a execução neles, e enforcar a estoutros, mas estavam muitos enforcados, e cá se consumiram todos, com que os gentios ficaram estimando mais os portugueses, e os começaram a ajudar a fazer suas roças e fazendas, e a cortar e trazer o pau, que se havia de carregar nos navios de El Rei, o que tudo se lhes pagava muito a seu gosto. Carregados os navios da armada que o capitão havia trazido para este efeito se partiram para o reino, e ele nos outros foi correr a costa, como El Rei lhe mandava, onde entrou em muitos portos, e queimou algumas nós francesas que achou, mas os franceses lhe fugiram pela terra dentro com os gentios, donde depois nos fizeram muito mal. Ultimamente chegou a São Vicente, onde achou a seu irmão mais velho, Martim Afonso de Sousa, fortificando, e povoando a sua capitania, e dando ordem a se povoar, e fortificar também a sua de São Vicente para o sul, se tornou a esta de Itamaracá, e achando boa informação de um Francisco de Braga, grande intérprete do Brasil, que havia deixado em seu lugar, o tornou a deixar com todos os seus poderes, e se tornou a Portugal a dar conta a El Rei do que tinha feito, donde foi por capitão mor de
4 nós para a Índia o ano de 1539, e a tornada para o reino se sumiu a nau em que vinha, sem nunca mais aparecer, nem coisa alguma dela. Capítulo 12. Do que aconteceu na capitania de Itamaracá depois que dela se foi o donatário Pero Lopes de Souza. Como o capitão Francisco de Braga sabia falar a língua do gentio, e era tão conhecido entre eles, não faziam senão o que ele queria, e lhes mandava, e assim se ia esta capitania povoando com muita facilidade, mas chegou neste tempo Duarte Coelho a povoar a sua, e como fez a povoação nos Marcos, foi a muita vizinhança causa de terem algumas diferenças, por fim das quais lhe mandou Duarte Coelho dar uma cutilada pelo rosto, e o capitão vendo que não podia vingar, se embarcou para as Índias de Castela, levando tudo o que pôde, pelo que ficou a capitania desbaratada, perdida, como corpo sem cabeça, e muito mais por chegar neste tempo novas que era morto Pero Lopes de Souza, vindo da Índia, onde el rei o mandou por capitão mor das nós. Mas sua mulher de Isabel de Gamboa mandou logo aprestar um patacho em que viesse o capitão João Gonçalves, que já havia estado com seu marido, e se partisse à pressa, sem esperar por outros 3 navios, que se ficavam negociando, e assim se partiu, porém os que partiram derradeiro chegaram, e o primeiro arribou às Antilhas, e foi dar a costa na ilha de Santo Domingo, com os mastros quebrados, posto que se salvou a gente. Vendo Pedro Vogado, que assim se chamava o capitão mor dos 3 navios, que não era chegado o capitão João Gonçalves à ilha, os carregou logo de pau-brasil, e os tornou a mandar, avisando a de Isabel do que passava, e de como ele ficava entretanto governando. A qual, em vez de o mandar continuar porque o fazia muito honradamente, mandou outro capitão, que mais era para governar uma barca, e assim se embarcou, e foi por essas capitanias abaixo como fez o Braga deixando esta em termos de se acabar de despovoar, se não fora um morador honrado chamado Miguel Álvares de Paiva, o qual levantaram por capitão, porque nunca se quis sair da ilha, antes teve mão nos outros, que se não fossem nem mandassem suas mulheres, e filhos, como alguns queriam, com medo dos gentios, que neste tempo tinham cercada a vila de Iguaraçu, e os ameaçavam que lhes haviam de fazer o mesmo. Este capitão era o que socorria os do cerco com os barcos do mantimento, como dissemos no capítulo 9, e trazia outros entre a ilha e a terra firme com soldados e armas, para que estorvassem ao inimigo a passagem, até que finalmente se quietaram, e chegou o capitão João Gonçalves das Antilhas, cuja vinda foi muito festejada, e os gentios lhe tinham muito respeito. Por verem que assim lhe tinha Pero Lopes de Souza, quando cá esteve, e assim não lhe chamavam senão o capitão velho, e pai de Pero Lopes, e na verdade ele o parecia no zelo com que o servia, e procurava o aumento desta sua capitania, não consentindo que aos índios se fizesse algum agravo, mas cariciando a todos, com que eles andavam tão contentes, e domésticos, que de sua livre vontade se ofereciam a servir os brancos, e lhes cultivavam as terras de graça, ou por pouco mais de nada. Principalmente um ano que houve de muita fome na Paraíba, donde só pelo comer se vinham meter por suas casas a servi-los, e assim não havia branco, por pobre que fosse nesta capitania, que não tivesse 20 ou 30 negros destes, de que se serviam como de cativos, e os ricos tinham aldeias inteiras. Pois que direi dos resgates que faziam, donde por uma foice, por uma faca, ou um pente traziam cargas de galinhas, bugios, papagaios, mel, cera, fio de algodão, e quanto os pobres tinham. Durou esta era, a que ainda hoje os moradores antigos chamam dourada, enquanto viveu o capitão velho, mas depois que morreu vieram outros a destruir quanto estava feito, fazendo, e consentindo fazerem-se tantas vexações e agravos aos pobres gentios em suas próprias terras, e aldeias, que se começaram a inquietar e rebelar, e os que pela nossa paz e amizade se afastavam dos franceses, e se não eram alguns da beira-mar, os outros do sertão de nenhuma maneira os admitiam entre si, nem queriam seu comércio, depois uns e outros se liaram com eles, e nos fizeram tão grandes guerras,
quanto os moradores desta capitania o sentiram em suas pessoas e fazendas, e não menos o donatário, que todo este tempo recebeu dela perdas sem proveito, e enfim lhe veio a custar tomar-lhe ao rei um grande pedaço dela, que é grande parte da Paraíba, por havê-la conquistado, e libertado do poder dos inimigos à custa da sua fazenda, e de seus vassalos, como no livro 4 veremos. Capítulo 13. Da terra e capitania, que é o rei de João III doou a João de Barros. No fim das 25 léguas da terra da capitania de Itamaracá, que é o rei doou a Pero Lopes de Souza, doou, e fez mercê a João de Barros, feitor, que foi da casa da Índia, de 50 léguas por costa, o qual cuidando de se aproveitar a si e a seus amigos, armou com Fernão Álvares de Andrade, tesoureiro mor do reino, e Aires da Cunha, que veio por capitão da empresa, mandando com ele 2 filhos seus em uma frota de 10 navios, em que vinham 900 homens, e com todo o necessário para a jornada, e para a povoação que vinham fazer, se partiram de Lisboa no ano de 1535, mas desgarrando-se com as águas e ventos foram tomar terra junto do Maranhão, onde se perderam nos baixos. Deste naufrágio escapou muita gente, com a qual os filhos de João de Barros se recolheram a uma ilha, que então se chamava das Vacas, e agora de São Luís, donde fizeram pazes com o gentil Tapuia, que então ali habitava, resgatando mantimentos, e outras coisas, que lhes eram necessárias, e chegou o trato e amizade a tanto que alguns houveram filhos das Tapuias, como se descobriu depois que cresceram, não só porque barbaram, e barbam ainda hoje todos os seus descendentes, como seus pais e avós, senão pelo amor que têm aos portugueses em tanta maneira, que nunca jamais quiseram paz com os outros gentios, nem com os franceses, dizendo que aqueles não eram verdadeiros peros que assim chamam aos portugueses, parece por respeito de algum que se chamava Pedro e, todavia, quando na era de 614 entraram os nossos no Maranhão, logo os vieram ver, e fazer pazes com eles, dizendo que estes eram os seus peros desejados, de que eles descendiam. Donde se colige que não era o Maranhão a terra, que é o rei deu a João de Barros, como alguns cuidam, se não estoutra, que demarca pela Paraíba com a de Pero Lopes de Souza, porque se fora a do Maranhão, havendo seus filhos escapado do naufrágio, e chegado a do Maranhão com quase toda a sua gente, e achando a da terra tão benévola, e pacífica, que causa havia para que a não povoassem. Prova-se também porque todas as que se deram naquele tempo foram contíguas umas com outras, e os donatários érios uns dos outros pela ordem que vimos nos capítulos precedentes. E finalmente se confirma, porque a do Maranhão foi dada a Luís de Melo da Silva, que a descobriu, como se verá no capítulo seguinte, e não devia ao rei de dar a um, o que tinha dado a outro. Nem o mesmo João de Barros, na primeira década, livro 6, capítulo 1, onde fala da sua capitania, faz menção do Maranhão, mas só diz que da repartição que é o rei de João III fez das capitanias na província de Santa Cruz, que comumente se chama do Brasil, lhe coube uma, a qual lhe custou muita substância de fazenda, por razão de uma armada, que fez em companhia de Aires da Cunha etc., que é a armada como temos dito que arribou, e se foi perder no Maranhão, e daí mandou depois em outros navios buscar seus filhos, donde ficou tão pobre, e endividado, que não pôde mais povoar a sua terra, a qual já agora é de sua majestade, por cujo mandado depois se conquistou, e se ganhou ao gentil potiguar à custa de sua real fazenda. Capítulo 14. Da terra e capitania do Maranhão, que é o rei de João III doou a Luís de Melo da Silva. O Maranhão é uma grande baía, que fez o mar, cuja boca se abre ao norte em 2 1/4 da linha para o sul, entre a ponta do Pereá, que lhe fica a leste, e a do Cumá a oeste, tem no meio a ilha de S. Luís, que é de 20 léguas de comprido, e 7 ou 8 de largura, onde esteve Aires da Cunha, quando se perdeu com a sua armada, e os filhos de João de Barros, como dissemos no capítulo precedente. A qual ilha sai desta baía como língua com a ponta de Araçoge ao norte, onde tem a boca. Dentro tem outras muitas ilhas, das quais a maior é de 6 léguas. Desaguam nesta baía 5 rios caudalosos, e todos navegáveis,
que são o Monim, o Itapucuru, o Mearim, o Pinaré, que dizem nasce muito perto do Peru, e o Maracu, que se deriva por muitos, e muito espaçosos lagos. Todos estes rios têm boníssimas águas, e pescados, excelentes terras, muitas madeiras, muitas frutas, muitas caças, e por isto muito povoadas de gentios. No tempo que se começou a descobrir o Brasil, veio Luís de Melo da Silva, filho do alcaide Mor de Elvas, como aventureiro, em uma caravela a correr esta costa, para descobrir alguma boa capitania, que pedira ao rei, e não podendo passar de Pernambuco desgarrou com o tempo e águas, e se foi entrar no Maranhão, do qual se contentou muito, e tomou língua do gentio, e depois na Margarita de alguns soldados que haviam ficado da companhia de Francisco de Orellana, que como testemunhas de vista, muito lhe agabarão, e prometerão muitos haveres de ouro, e prata pela terra dentro, do que movido Luís de Melo se foi a Portugal pedir ao rei aquela capitania para a conquistar e povoar, e sendo-lhe concedida, se fez prestes na cidade de Lisboa, e partiu dela em 3 nós e 2 caravelas, com que chegando ao Maranhão se perdeu nos esparços e baixos da barra, e morreu a maior parte da gente que levava, escapando só ele com alguns em uma caravela, que ficou fora do perigo, e 18 homens em um batel, que foi ter a ilha de Santo Domingo, dos quais foi um meu pai, que Nosso Senhor tenha em sua glória, o qual sendo moço, por fugir de uma madrasta, e ser alentejano, como o capitão, da geração dos palhas, e com pouco grau para sustentar a vida, se embarcou então para o Maranhão, e depois para esta Bahia, onde se casou, e me houve, e a outros filhos e filhas. Depois de Luís de Melo ser em Portugal se passou à Índia, onde obrou valorosos feitos, e vindo-se para o reino muito rico, e com intenção de tornar a esta empresa, acabou na viagem na nau São Francisco, que desapareceu sem se saber mais novas dela, nem houve quem tratasse mais do Maranhão o que visto pelos franceses, lançaram mão dele, como veremos no livro 5º. Mas hão-se aqui por fim deste de advertir 2 coisas, a primeira que não guardei nele a ordem de tempo e antiguidade das capitanias, e povoações, senão a do sítio, e contiguação de umas com outras, começando do sul para o norte, o que não farei nos seguintes livros, em que seguirei a ordem dos tempos, e sucessão das coisas. A segunda, que não tratei das do Rio de Janeiro, Sergipe, Paraíba, e outras, porque estas se conquistaram depois, e povoaram por conta del rei, por ordem de seus capitães, e governadores gerais, e terão seu lugar quando tratarmos deles nos livros seguintes. O presente audiobook foi produzido artificialmente por meio da conversão de texto em voz. O áudio poderá trazer distorções fônicas por se tratar de uma leitura mecânica. A obra História do Brasil Livro 2, de Frei Vicente Salvador é livre de direitos autorais, qualquer possível infração de texto entre em contato prontamente. Participe do clube de leitura, para mais informações acesse o site www.domleon.com.br. Se possível se inscreva no canal e compartilhe.